bem? Aqui é a tia Dani com o canal Tia Ensina. E hoje, gente, eu venho com um vídeo aqui muito especial que eu espero contribuir bastante para você aí, professor, tá? Principalmente os professores que estão iniciando, né? Que é um vídeo falando sobre planejamento. Hoje é sábado e como vocês estão vendo, estou aqui já prontinho para começar o meu planejamento dessa semana. Tá? E eu quero aqui compartilhar com vocês como eu faço o meu plano de aula. Gente, eu tô achando muito engraçado que eu tô falando com vocês e eu tô tentando fugir desse reflexo aqui no meu olho, ó, e tá toda hora aqui, né, aparecendo no meu celular. E eu estou na minha casa, gente, então alguns barulhos aí vão surgir, tá? Eu tô tentando diminuir o barulho, mas é um pouquinho complicado, um pouco difícil fazer isso estando aqui dentro de casa. Então, gente, mas mesmo assim eu espero que vocês gostem, tá? Desse vídeo. Eu achei por bem compartilhar com vocês esse momento, que é um momento muito especial, um momento assim que é cansativo, né, é de rotina. Então, todo sábado eu faço, já tentei fazer durante a semana, mas eu não tenho conseguido ultimamente. Mas tem sido muito gratificante, né? Eu acabo aprendendo muito dentro do meu plano de aula, tá? Se você já gostou desse tema, clique aí, deixe o seu joinha, o seu like, é muito importante para o nosso canal. Nosso canal é novo, então é importante mesmo que você compartilhe, que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Nós temos pouco ainda inscritos no nosso canal e eu gostaria muito que você, né, se inscrevesse para que você possa também, junto comigo aí, compartilhar com outras pessoas aquilo que pode ajudar dentro da área de educação, tá? Hoje nós vamos falar sobre planejamento, como você pode ver aqui. Eu estou com todas as ferramentas, tudo aquilo que eu preciso para me planejar, tá? Meu estojo de lápis, com tudo que eu preciso. Eu tenho aqui o fichário que eu trabalho nessa escola, nós trabalhamos com esse fichário aqui, ó, que é Semente de Amor, né? Esse é o fichário do professor, de turma de 2 anos, ela é da editora Educa, é muito bom, tá? Nós trabalhamos com ela. E também um modelo de plano de aula, eu até tapei aqui para vocês não verem o nome da escola, tá? Que foi passada para nós pela coordenadora da escola, tá? Então aqui tem aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa, certo? E eu quero passar para vocês o que vocês precisam para fazer um bom plano de aula, tá? Primeiro vocês precisam conhecer o referencial, né? O referencial curricular nacional. Tá? Eu fiz uma colinha aqui para eu não esquecer o que eu tenho que passar para vocês. Então, isso é o referencial, né, curricular. Você aprende lá quando você começa a estudar, quando você está estudando no normal, na turma de normal, ou então você está fazendo pedagogia. Você precisa conhecer, ser baseado nesse referencial também, ser baseado na BNCC. A BNCC é nova, ela não veio para substituir o referencial curricular, não veio, ela veio para trabalhar junto, para somar. Então você precisa conhecer também a LDB, tá? Que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tudo isso é importante você conhecer para que você possa fazer um bom plano de aula, certo? Então, e no meu caso, eu também, esse ano estou trabalhando numa escola confessional, uma escola por princípio bíblico, né? Por princípios, que trabalham 7 princípios bíblicos. Então, eu preciso conhecer esses 7 princípios, tá? Esse é o terceiro ano, né? Que eu trabalho diretamente com essas escolas, com escolas confessionais, como escola por princípio, tá? Mas nem sempre foi assim. Eu geralmente trabalhava em escola comum, escola que não é confessional, e o meu plano de aula fazia um pouco diferente, né? Mas aí com a BNCC houve algumas mudanças também no planejamento e os professores e as escolas estão se adaptando, ainda estamos num período de adaptação, tá? Então, gente, uma outra coisa que eu preciso também tem duas coisas aqui que eu tenho sempre comigo, tá? Que no caso, eu como escola por princípio, né, trabalhando como escola por princípio,
eu preciso ter o dicionário Webster 1828. Esse dicionário, ele é um dicionário em inglês. Então, o que eu preciso fazer? Eu uso o Google Tradutor, tá? Para poder conhecer as palavras, né? Esse dicionário ele é muito bom, ele é um dicionário que é indicado para as escolas confessionais, escolas por princípio, principalmente, tá? E a BNCC. A BNCC, gente, eu baixei ela no meu computador, tá? Então ela está sempre no meu computador. Aqui, como eu trabalho com educação infantil, então eu venho na BNCC e eu vou procurando aqui, ó, até chegar, eu já sei que a cor é verdinha, e aqui, ó, começa aqui. E aí eu começo a pegar e conhecer aqui para fazer o meu plano de aula, né? Aqui, olha, eu vou baixando e aí eu vou conhecendo, tá? As habilidades e competências, caso eu não tenha muito, eu esteja aprendendo ainda, eu tenho a dificuldade de gravar, né? Aqui a gente tem essa colinha que ela é muito importante para o planejamento. Tô tentando chegar aqui, a parte que aqui, ó, que eu uso muito, tá? No caso, não sei se vocês vão conseguir enxergar, a terceira coluna aqui, esse aqui são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, aqui já fala, são os objetivos de aprendizagem. Então, aqui estão os meus objetivos para os meus planos, tá? E aqui, no primeiro, no caso aqui da educação infantil, né, da creche, tem os de 0 a 1 ano e 6 meses, e crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Então, eu uso essa aqui, que é a do meio. Então, dali eu tiro minha colinha para eu fazer o meu plano de aula, certo? Mas aqui na BNCC tem para todos os níveis de escolaridade. Então, é muito interessante também, você consegue encontrar tudo aqui, tá? Eu, quanto coordenadora, eu cheguei a passar para eles, de acordo com as turmas que eles trabalhavam, que era o Fundamental 2, eu peguei, fiz a colinha, tirei somente do Fundamental 2 e entreguei para eles. No meu caso aqui, eu tenho no meu computador, então, e eu estou trabalhando com educação infantil esse ano, então eu tiro a colinha direto dali. Eu trabalho, gente, com os 7 princípios bíblicos. E eu amo trabalhar com 7 princípios bíblicos. Eu amo a escola por princípio. Eu acho que ela é muito edificante, né? E ensina muitas coisas maravilhosas para as crianças e para os alunos. Eu gosto muito de trabalhar. É algo assim que ferve no meu coração. E eu vou passar para vocês quais são esses 7 princípios, para você que talvez não conhece, né? Os 7 princípios é caráter, né? Um dos 7 princípios é o caráter, que fala o quê? Que nós temos que ter o caráter de Cristo. Nós precisamos buscar ter o caráter de Cristo. E o que isso quer dizer? Ter um caráter bom, ser de boa índole, né? Então inclui muitas coisas dentro do caráter, tá? Quando nós trabalhamos isso com os nossos alunos. A mordomia, temos que entender que tudo que existe é de Deus e nós fomos criados para sermos mordomos de Deus. Então, tudo que nós temos hoje não é nosso, é de Deus, nós cuidamos para Deus. Isso é muito legal, porque a gente ensina os alunos a cuidar dos seus materiais escolares, tá? Ele começa numa amplitude pequena, começa pequeno e se torna algo muito grande, né? Porque aí já dos materiais, dos seus objetos pessoais, né? Também vai para o cuidado com as coisas dentro da nossa casa, dentro da nossa escola, cuidar da natureza, cuidar das ruas, aí entra muitas coisas, né? Manter a limpeza, higiene, não destruir, não quebrar coisas. Gente, é muito legal. É amplo, sabe? É muito amplo. Então é algo também que, assim, me deixa, ferve mesmo no meu coração. O outro é o autogoverno, né? Da gente aprender a se governar nós mesmos, né? Governar as nossas emoções, as nossas reações, né? Temos governo sobre nós, sobre as nossas vontades, né? Porque a gente não pode fazer tudo o que a gente quer. Se a gente às vezes nós estamos nervosos, a gente não tem que ir lá dar um soco na pessoa e quebrar tudo, destruir tudo. Por quê?
Nós temos que ter esse autogoverno, né, de falar certas coisas. Então é algo também muito legal, muito interessante de trabalhar, principalmente, gente, na educação infantil, tá? Eu acho assim que é essencial dar uma base muito grande para ele avançar, né? Semear e colher, né? Que tudo aquilo que a gente faz, tanto positivo quanto negativo, a gente colhe. E isso não é uma questão de a gente decidir se a gente quer ou não isso. Não adianta, a gente acaba colhendo mesmo tudo que a gente planta. Então é muito melhor a gente plantar coisas boas, né, e para colher coisas boas do que plantar coisas ruins e depois a gente ter a consequência daquilo. Então também é muito bom, tá, esse princípio. A união, né, que nós não podemos trabalhar sozinhos, nós precisamos um do outro, a gente precisa se unir ao outro para trabalharmos juntos, né, para uma criança fazer uma atividade, brincar, jogos, seja o que for, né, e muitas outras coisas podem ser, isso aí também é amplo. Então é um princípio também muito interessante. E a individualidade, né? É que apesar de nós não podemos viver um sem o outro, nós somos seres individuais. Deus nos fez diferentes um do outro, né? Nós temos características, nós temos sentimentos, emoções, nós somos diferentes um do outro. Deus nos fez com um cuidado especial, com um carinho especial, para nós sermos assim como nós somos. Então, assim, é, também é algo muito importante e importante demais para trabalhar na educação infantil, viu? Acaba ligando isso, todos esses princípios dentro da educação infantil, você consegue ver de uma outra forma dentro do referencial curricular, dentro da BNCC, né, da LDB. Então você consegue aí, se você abrir a sua visão, você consegue enxergar dentro desses referenciais, tá? E também a soberania, né? Que Deus, ele é soberano, certo? Então, Deus, ele é soberano para fazer o que ele quer. Ele criou todas as coisas, tudo vem dele, tá? Ele tem o poder, ele tem autoridade. Então, nós entendemos que Deus, ele é soberano. Gente, esses 7 princípios são maravilhosos. Quando você conhece ele mais profundamente, você se apaixone, você quer trabalhar com isso, principalmente se você é uma pessoa cristã, né? Então você fica apaixonado. O mais interessante é que muitas pessoas que não são cristãs, exatamente assim, que não são de uma religião cristã, eles querem botar os filhos numa escola por princípio, porque eles querem que os filhos sejam pessoas boas, pessoas bem vistas na sociedade, pessoas educadas, pessoas que compreendem esses princípios e vivem isso, mesmo sem ser cristãos. Então é incrível você ver muitos pais colocando seus filhos em escolas por princípio, né, em escolas cristãs por esse objetivo. Então, gente, assim, eu tenho que conhecer essa área, né, para todas essas áreas que eu acabei de passar para você, para eu fazer o meu plano de aula. Como eu não vou saber diretamente, assim, guardar tudo na minha mente, eu tenho tudo no meu computador. Então é muito importante nesse momento eu fazer essa leitura, né, e eu trabalhar junto aqui com tudo isso. Aqui, gente, o meu planejamento, ele tem alguns pontos principais, tá? Para esse planejamento de uma escola por princípio. Aqui tem o mês, né, a semana, meu nome, a palavra-chave e significados. Essa palavra-chave, gente, é a palavra-chave que eu vou trabalhar durante a semana. Lá nós temos um quadro na nossa sala e toda semana a gente coloca a palavra-chave para ser trabalhada e toda hora nós falamos isso com eles, pelo menos uma vez por dia. Dentro da nossa rodinha, no nosso momento de conversa, eu apresento a palavra-chave, no outro dia eu relembro, né? Eu lembro novamente aos alunos e vou lembrando, para que eles possam saber a palavra-chave que nós estamos trabalhando naquele período, tá? Tem a pesquisa bíblica, gente, que é muito importante. Essa pesquisa bíblica, nós utilizamos, eu pesquiso em várias traduções, tá? E vários textos bíblicos para me dar base para aquilo que eu vou ensinar, para essa palavra-chave, tá? E aquilo que eu quero passar para eles. A inspiração, o que me deu uma inspiração, o que eu posso usar como inspiração na sala de aula. Pode ser assim um simples
um simples triângulo, ou eu posso usar um simples bonequinho, um ursinho. É algo que dê inspiração e que leve as crianças a, a serem inspiradas também a participar daquela aula, a gostar daquela aula, algo interessante para eles, né? E aqui, nesse planejamento, nós encontramos, ó, segunda, terça, quarta, quinta, que tá do outro lado, né? Sexta. E os princípios trabalhados. Então aqui, quais são os princípios que eu vou trabalhar dentro dessa aula? Gente, às vezes aqui eu coloco só 2 princípios, né? Mas a gente trabalha muitos outros, né? Porque vão acontecendo coisas durante a aula que às vezes é necessário a gente trabalhar. A gente tá sempre lembrando, olha a mordomia, você tá deixando tudo cair no chão. Olha, você tá quebrando esse brinquedo, as massinhas estão todas amassadas no pé de vocês precisam trabalhar em cima da mesa. Olha a mordomia, você tem que cuidar da coisa, daquilo que é de Deus. Não deixe as coisas ficarem assim, né, e tal. E uma outra coisa, autogoverno. As crianças costumam bater uma na outra, morder. Então você tem que falar, olha, você tem que ter um autogoverno. A gente não faz tudo aquilo que a gente quer, né? Olha, você tem que se segurar, deu vontade de morder o colega, não morde. Você precisa se controlar, controlar a sua vontade. É um exemplo, né, que eu tô dando para vocês da educação infantil, tá? As ferramentas de execução, quais são as ferramentas que você vai usar e como que você vai trabalhar com essas ferramentas, né? E aqui os campos de experiência da BNCC, né, que são esses objetivos. Então, eu coloco aqui, eu geralmente escolho 2, né, para colocar em cada um deles. E no final, aqui tem a avaliação do professor, tá? Como que o professor avaliou aquela turma, né? E isso aqui, gente, não é tão diferente do plano de aula comum que nós estamos acostumados, tá? O que eu faço a mais nesse plano, gente, essa folhinha aqui, ela fica toda rabiscada, ela fica toda cheia de anotações. Eu anoto aqui atrás, então tem muita coisa que eu vou anotando, eu vou pesquisando. O meu Google fica aqui aberto porque a pesquisa o tempo todo, então por isso eu aprendo muito, né? Como escola por princípio, nós trabalhamos muitos textos bíblicos e trabalhamos também histórias bíblicas, mas não somente histórias bíblicas, nós trabalhamos também outras histórias, né? Não é uma escola bíblica dominical, nós trabalhamos todos os conteúdos importantes, necessários, que são exigidos, né, dentro desses referenciais aqui, para que nós venhamos trabalhar com aquelas turmas, nós trabalhamos. Só que nós encaixamos todo o trabalho, né, bíblico dentro dele. Então, acontece ali uma educação muito prazerosa para as crianças. E nós também trabalhamos, como eu estava falando, outras histórias como histórias infantis, né, contos de fadas. Nós trabalhamos muitas histórias de várias formas, entendeu? Só que ali nós tiramos os princípios que nós precisamos, levamos eles a refletirem sobre aquilo que eles estão ouvindo, aquilo que eles estão aprendendo. Nós não assim, não vou dar isso aqui porque isso aqui vai contra aquilo que a gente pensa. Não, a gente aplica e deixa com que eles pensem sobre isso, com que eles reflitam e eles mesmos vão tirar suas conclusões, né? Eu acho muito interessante, gente, muito legal mesmo. Trabalhamos as histórias infantis, né? Essa semana mesmo, semana passada, eu trabalhei com eles sobre Chapeuzinho Vermelho, contei a história, né? Muito interessante. E também as histórias bíblicas, como eu já falei. Então, aqui nesse planejamento, o que eu encaixo, geralmente eu uso uma folhinha do meu fichário, porque nós trabalhamos com fichário, né? Uma coisa também muito interessante que nós trabalhamos com o fichário dentro desde a educação infantil. E eles já aprendem a movimentar o fichário, a colocar os materiaizinhos deles no fichário, qual o nome de todos os objetos do fichário, né? E eles mesmos vão aprendendo a se organizar, é muito legal, gente. Parece que é uma coisa impossível, mas não é. Quando eu comecei a colocar em prática, eu achei assim, nossa, isso é muito difícil. Mas hoje eu vejo assim, como que é tranquilo para fazer isso e como que eles são capazes, até de crianças com 2 anos, a fazer isso, viu? Então é muito interessante. Nós trabalhamos a oralidade, eles apresentam o trabalhinho deles, as atividades feitas em casa, né? Eles apresentam para os coleguinhas da sala, com crianças de 2 anos, gente, é muito legal. E aí, gente, quando eu vou fazer, voltando ao meu planejamento, né?
Quando eu vou fazer o planejamento, eu uso uma folhinha dessa do meu fichário para colocar o desenvolvimento e o recurso que eu vou usar, né? Porque eu gosto de saber os recursos que eu vou usar, porque eu me preparo em casa e chegando na escola eu já vou procurar esses recursos, eu não preciso ler todo o planejamento para lembrar o que que é. Apesar que eu chego todos os dias e leio o meu planejamento, porque eu não consigo ficar sem ele, eu preciso do planejamento comigo para eu saber o que que eu vou aplicar naquele dia. Pode alguma coisa mudar? Pode. Muitas coisas acabam mudando. Dentro da sala de aula algo aconteceu. Gente, é incrível. Todos os vídeos que eu gravo sempre tem uma motinha passando, sabe? Então, vamos continuar. Eu sempre preciso, eu sempre olho meu plano de aula, tá? Então aqui eu coloco o meu desenvolvimento, tudo que eu vou fazer, desde quando eu cheguei, a rodinha, né? O que eu vou falar na rodinha, como que vai ser. Na rodinha eu trabalho muitas coisas bem legais, importantes, né? Eu começo assim, a rodinha, gente, primeiro, quando as crianças elas chegam na sala, elas já têm uma recepção muito calorosa, muito amiga, a gente abraça, eles trabalham com aquela recepçãozinha que nós colocamos na porta, em que eles escolhem um objeto, né, daqueles que tem um coraçãozinho, tem um negocinho do bracinho, que ele encosta o bracinho no outro, ou bate a palminha um no outro, ou eles dançam, né, ou eles dão um abraço. Então, assim, eles já começam, já chegam passando por esse momento. Depois a gente recolhe ali tudo que é necessário de lanche para botar na geladeira, certo? E aí depois nós vamos para a rodinha. Gente, a rodinha é muito interessante, porque na rodinha a gente conversa, eles contam as histórias, aquilo que aconteceu na casa deles, o que aconteceu no final de semana, se eles têm bichinhos de estimação, o que aconteceu, sabe? É muito legal. E esse momento da rodinha, gente, é o momento ali em que nós vamos chegar, eu vou apresentar aquilo que eu vou trabalhar naquele dia, mesmo eles tendo 2 anos, eu apresento o que nós vamos trabalhar, eu apresento a palavra-chave, eu apresento o versículo chave, né? O versículo que é chave para ser trabalhado, e ali eu vou falar o que nós vamos trabalhar naquele dia. Logo depois, eu faço um momento com eles de cantando a musiquinha de recepção, né? Boa tarde, coleguinha, como vai e tal. Nós ali em rodinha, né? Eles sentados em rodinha. E ali, logo depois a gente ora, né? 5 dedinhos nessa mão, 5 dedinhos nessa mão. E aí eles juntam os dedinhos e fazem a oração. E ali nós oramos por eles, nós oramos pelos professores, nós oramos pelos pais que estão em casa, pelos irmãos. A gente sempre faz uma oração assim. E aí também, se tiver algum coleguinha que nós sabemos que está doente ou que está internado, alguma coisa assim, nós oramos também, eles oram. Depois que termina, gente, é o momento em que eu vou contar a história, nós vamos conversar sobre a história, o que eles estão aprendendo, e aí é o momento que eles vão tirar e eles vão levar isso para o dia a dia, né? E eles vão entender o que eles passam, qual a parte principal daquela história que faz eles refletir sobre aquilo que eles vivem, né, no dia a dia deles. Então, assim, é muito interessante também. E ali eles falam, eles contam, né? Eles é demais. Eles, do jeitinho deles, eles conseguem fazer isso. E aí eu já separei algumas atividades que às vezes as crianças levam para casa 3 atividades, 2, ou uma, né? Eu separo uma dessas atividades para eles apresentarem. Então a criança ela vem pro meio, né? Perto de mim, e ali ela apresenta, eu fiz essa atividade, aí eu faço as perguntas, né, você fez atividade com quem? Fiz com meu pai, com a minha mãe, você gostou de fazer? Como que foi? O que é isso? O que isso quer dizer? E eles vão falando, depois as crianças batem palma e eles sentam. E aí, depois desse momento tão amplo, tão gostoso, né? Nós podemos cantar ali umas musiquinhas, se a gente quiser, né? Colocar algum vídeo, às vezes eu não conto uma história diretamente, mas eu coloco um vídeo de uma história, é aquele momento ali, certo? E sempre tem esse momento de diálogo, de conversa, né? De uma conversa, assim, informal. E aí, logo depois, é o momento em que eles vão conhecer as fichinhas, reconhecer as fichinhas deles. Eles ainda estão na fase de reconhecer as fichinhas com as fotos, mas daqui a pouquinho nós vamos trocar as fotos pela primeira letrinha do nome. Então, assim, ali a gente faz um sorteiozinho com as fichinhas e pergunta de quem que é essa ficha. Aí eles falam, é de fulano de tal, por exemplo, é de Laura. Eles mesmos falam. Aí eu falo, de quem é essa ficha? Aí vou entregar para a criança e pergunto,
essa ficha é de quem? Aí a criança fala o seu próprio nome, Laura. Aí se a criança não está, aí de quem que é essa ficha? Ah, de fulano. Ela está? Não. Aí eles mesmos respondem, tá na casa dela, né? E tal, se eles sabem que tá internada, tá passando mal, eles falam que estão passando mal e tudo, e a gente vai guardando a fichinha. Quando termina, todos nós levantamos e vamos até o quadro, que é o quadro da casinha, onde eles vão guardar as fichinhas deles. Então eles já colocam, os meninos colocam a fichinha pro lado dos meninos e as meninas pro lado das meninas, e eles mesmos vão encaixando. Gente, é muito lindo. Tem criança de 1 ano e pouco que já tá fazendo isso naturalmente, né? E eles amam esse momento da fichinha, gente. Eles amam pegar e ter a fichinha deles. E às vezes já aconteceu de eu colocar as fichas lá, na hora que eu vou pegar, sobra um e tá ali e eu não vi e fica faltando aquela criança, eles ficam, cadê minha ficha? Cadê minha ficha? Eu tenho que pegar e achar na hora e entregar, sabe? Então é muito interessante. Esse, gente, é o primeiro momento desse vídeo, né, falando sobre planejamento. Eu contei para vocês aí o iniciozinho e depois eu vou colocar o restante, tá? Eu quero sentar aqui com vocês e mostrar para vocês como que eu faço esse planejamento, o que eu preciso. O que eu preciso exatamente eu já passei, né? Na verdade, já passei para vocês. Então agora nós vamos fazer um planejamento. Vocês vão fazer um planejamento junto comigo. Só como eu falei, eu passo um dia inteiro fazendo planejamento. Então eu vou pegar aqui alguns momentos, né? Eu vou mostrar como é que eu faço e eu quero fazer aqui com vocês e eu espero contribuir para vocês aí que estão começando a fazer o planejamento, ou mudaram de escola, começaram a trabalhar numa escola confessional, ou desejam trabalhar, né? Eu acho que é muito interessante isso para você, tá? Isso também, gente, apesar de ser um planejamento de escola confessional, ela não sai não sai do padrão de uma escola que não é confessional, tá? Porque é a mesma coisa. A única diferença é que nós trabalhamos textos bíblicos e trabalhamos dentro, nos baseando nos princípios, tá? Nos princípios bíblicos. Os princípios bíblicos, gente, são muito mais do que 7, tá? São bem mais do que 7, não são só 7. Mas foi a ICEP, né, que nós conhecemos, né, a AXE e tudo, elas trabalham com esses 7 princípios aí, foram resumidos. Então, são princípios importantes, essenciais para o desenvolvimento da criança, do ser, né, do ser humano, tá bom? Então, gente, aqui, olha, eu vou parar agora esse momento e vou fazer um novo vídeo agora falando um pouquinho mais sobre cada parte do meu planejamento aqui, porque eu já falei um pouquinho sobre cada parte, agora eu vou falar como que eu fiz exatamente cada partezinha dela de acordo com o planejamento de hoje, tá? Então aí eu passo para vocês no próximo vídeo. Se você gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá? E se você não é inscrito, se inscreve no canal, gente. Não deixa de se inscrever. Clica no sininho para receber notificações dos próximos vídeos, que isso foi uma coisa que eu não falei, porque quando você clica no sininho, você recebe notificações dos próximos vídeos que virão, e aí você já tá sabendo, né? Apareceu um vídeo novo, você já sabe que você recebe a sua notificação lá, tá? Um beijo para vocês e fiquem com Deus.